No nosso último vídeo de resumos bíblicos, falamos sobre o livro de 1 Samuel, que encerrou com a esmagadora e cruel vitória dos filisteus sobre os israelitas, o que resultou no fim do rei de Israel. Então hoje falaremos sobre 2 Samuel, que dará continuidade à história de Davi, só que agora ele será o novo rei da nação. Então acompanhe até o final para ficar sabendo de tudo sobre essa história. Após o suicídio do rei Saul e a derrota de Israel na batalha, um homem amalequita foi até Davi e deu-lhe a notícia. Porém, mentiu, dizendo que ele mesmo viu Saul ferido e o matou, pensando que seria recompensado por ter matado o inimigo de Davi. Porém, o futuro rei respondeu com a seguinte frase: "Como não temeste tu em estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então, Davi mandou um de seus homens matar o amalequita, e assim aconteceu. Depois disso, Davi chorou muito por Saul e Jonatas, seguindo com suas duas esposas para a região de Judá, onde foi aclamado rei. Porém, o capitão e comandante do exército de Saul, chamado Abner, foi até Isbosete, o último filho restante do falecido monarca, e o fez rei da nação de Israel. E foi assim por 2 anos. Até que o exército de Isbosete lutou contra o exército de Judá, e a batalha foi grande, mas Davi saiu vitorioso. Porém, nesta batalha, haviam 3 irmãos que eram sobrinhos de Davi, chamados Joabe, Abissai e Asael. E este último enfrentou o comandante Abner, mas foi morto por ele com uma lança, o que deixou seus irmãos com muita raiva. Após a derrota, Abner fez uma aliança com Davi, e parecia que tudo estava bem. Só que Joabe, um dos 3 irmãos, chamou o comandante para conversar, e lá o apunhalou na barriga, e deu fim à sua vida como vingança pela morte de seu irmão Asael na batalha. E quando ficou sabendo da notícia, Davi se entristeceu muito. Já Isbosete, ao saber que Abner estava morto, ficou com medo, e em uma noite, enquanto ele dormia, 2 de seus servos entraram em sua casa, o apunhalaram na costela, arrancaram sua cabeça e levaram até Davi, que após isso foi transformado em rei de toda a nação de Israel. Depois de coroado, o rei Davi foi conquistar a cidade de Jerusalém, que na época pertencia aos jebuseus e era muito difícil de invadir. Então, ele disse que quem conseguisse realizar o feito seria o novo capitão de Israel. E quem fez isso foi Joabe, que guiou os homens pelos túneis embaixo da cidade, invadindo-a de surpresa e dominando o local. E depois de uma guerra contra os filisteus e vitória, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, foi levada para lá, e Jerusalém virou a nova casa de rei Davi e a capital da nação, e continua ocupando esse título até os dias de hoje. Davi desejava construir um templo para Deus, mas o Senhor não permitiu. E após a Bíblia citar algumas vitórias de Israel nas guerras, o rei se encontra com um jovem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. E quando ele tinha apenas 5 anos de idade, seu pai e avô morreram em batalha. E a sua babá o pegou no colo e fugiu, mas sem querer acabou deixando o menino cair no chão, fazendo com que ele ficasse aleijado dos 2 pés. Davi, por ter sido o melhor amigo de Jonatas e ter feito uma aliança com ele, foi bondoso com Mefibosete, lhe dando um servo e todas as terras e bens que pertenciam à sua família, já que ele era o último membro restante dela. Depois de os israelitas vencerem uma batalha contra os amonitas e os sírios, Davi viu de seu palácio uma mulher chamada Batseba, que estava tomando banho, e se encantou por ela. Porém, ela era casada com um soldado do exército chamado Urias. Mas Davi não ligou para isso e teve relações com ela. E ao saber que a mulher estava grávida, mandou uma carta para o comandante Joabe, pedindo para que o marido dela fosse colocado bem na frente dos outros soldados, para que logo morresse na batalha. E assim aconteceu. Depois que Urias morreu, Davi se casou com Batseba. Então o profeta Natã, enviado por Deus, repreendeu o rei seriamente e disse que ele seria castigado pelo que aconteceu.
E assim foi feito, pois o filho que eles tiveram adoeceu e morreu. Mas algum tempo depois, Davi teve outro filho com aquela mulher, e este sim sobreviveu, e o seu nome era Salomão. Depois de os israelitas conquistarem a cidade de Rabá, Aminon, filho de Davi com Ainoã e primogênito do rei, se apaixonou por sua meia-irmã chamada Tamar, fingindo que estava doente para ela vir cuidar dele, e então a estuprou e depois a colocou na rua. A jovem ficou desolada e contou tudo o que havia acontecido para seu irmão, que era filho do mesmo pai e da mesma mãe que ela, chamado Absalão. E alguns anos depois, ele organizou uma festa com todos os filhos de Davi, e lá ordenou o assassinato de Aminon, e depois fugiu para a cidade de Gesur, onde ficou por 3 anos. Davi começou a sentir falta de seu filho, então Absalão voltou para Jerusalém, onde começou a bolar um plano para tomar o trono, conquistando a confiança de muitas pessoas de Israel, até que um dia ele foi para a cidade de Hebrom e se declarou rei, tendo o apoio de grande parte da população. Então, Davi fugiu de Jerusalém junto com seus homens, a fim de se proteger e planejar a sua resistência contra o próprio filho. Ao saber disso, Absalão tomou o poder da capital rapidamente, seguindo os conselhos de Aitofel, que era avô de Batseba e tinha raiva de Davi pelo que havia acontecido anteriormente. Até que um homem chamado Husai foi também ser conselheiro de Absalão, mas a verdade é que ele estava junto com Davi e planejava dar mais tempo para o rei e os seus soldados se prepararem, e realmente funcionou, pois somente os seus conselhos passaram a ser ouvidos, o que fez com que Aitofel cometesse suicídio, se enforcando em uma árvore. Depois que o exército de Davi já estava bem poderoso, Joabe liderou uma guerra contra Absalão e se saiu vitorioso. Então o filho rebelde tentou fugir em seu cavalo, mas acabou prendendo seus longos cabelos em uma árvore, ficando ali pendurado. E quando Joabe viu a cena, descumpriu as ordens de Davi de não matar Absalão. Então pegou 3 flechas e a atravessou no peito do inimigo. E os soldados vieram posteriormente e o finalizaram. Davi chorou muito a saber do ocorrido, então tirou Joabe do posto de comandante e colocou Amasa em seu lugar, voltando para Jerusalém e se encontrando com algumas pessoas, até que um homem da tribo de Benjamim, chamado Seba, se rebelou contra Davi, e muitas pessoas passaram a segui-lo. Então o rei enviou Amasa e seus soldados para acabar com aquela rebelião. Como ele estava demorando muito, Joabe foi enviado para o local, e lá assassinou o comandante Amasa à traição, com o objetivo de recuperar o posto, e depois disso foi junto com seu irmão Abissai atrás de Seba, cercando-o em uma das cidades. O povo dali percebeu que seria melhor matar o traidor do que enfrentar os soldados de Israel. Então, cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe, que saiu dali com seus homens e virou novamente o comandante do exército de Israel. Porém, uma grande fome estava atingindo Israel, e o motivo era de que, durante o reinado de Saul, ele atacou sem motivo algum os gibeonitas, um outro povo que tinha uma aliança com Israel desde os tempos de Josué. E agora, Deus estava castigando a nação por conta disso. E a solução dada pelo povo de Gibeão era matar 7 homens da descendência de Saul. Então Davi pegou os filhos de Rispa, uma das concubinas do falecido rei, e entregou para o povo, onde foram enforcados, e assim a fome acabou. No fim do livro, os israelitas vencem os filisteus por 4 vezes. Então Davi faz um cântico ao Senhor e dá algumas palavras, até que uma contagem dos soldados é feita, e por algum motivo não especificado, Deus fica furioso com Israel e passa a castigá-los, até que o rei se arrepende, oferece sacrifícios e assim o sofrimento deles termina, encerrando este livro. E aí, pessoal, aprenderam mais sobre esta história no vídeo de hoje? No nosso próximo resumo, falaremos sobre 1 Reis, que, como o próprio nome diz, contará a história de vários monarcas da nação de Israel, como Salomão, Roboão, Acabe, Jezabel e os profetas Elias e Eliseu. Você não pode perder de jeito nenhum. Então é isso, gente. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber,
onde você encontra curiosidades interessantes, novidades do canal e muitas outras coisas. Deus te abençoe e tchau!